Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um momento bem bacana, ok? Hoje, eu vou direto porque o vídeo vai ficar um pouco longo, ok? Sempre que a gente compra um quadro, a gente tem o direito de mandar avaliar aquele quadro para ver se aquele quadro ele é realmente daquele autor ao qual ele é atribuído. Então a gente tem o direito de averiguar para ver se aquele quadro realmente é daquele autor. Porque se ele não for daquele autor ao qual ele é atribuído, ele é um quadro falso e não tem valor algum, ok? Mas infelizmente nem sempre na vida a gente faz esse tipo de coisa. Há um quadro sendo distribuído, mostra um Deus, vindo nos céus e pessoas subindo para encontrar com ele. Então esse quadro ele é bastante vendido. Não que ele seja vendido no sentido literal, no sentido pintado. Ele é vendido e elogiado na mente e no coração das pessoas. Aí eu pergunto o seguinte: será que esse quadro realmente é verdadeiro? Será que esse quadro ele tem ali os traços do autor ao qual eles atribuem esse quadro? Será que foi realmente esse autor que pintou esse quadro? Ou esse autor pintou um outro quadro diferente e alguém foi lá e copiou, fez uma cópia, muito mal feita daquilo que esse autor havia pintado no coração e na mente dos seus seguidores? O melhor lugar para a gente poder ver, e observar os traços desse autor autêntico é a Bíblia. Então, vamos pegar a Bíblia e vamos ver se na Bíblia tem os traços do autor, e se os traços que estão lá na Bíblia são os traços desse quadro que anda sendo disseminado, desse quadro que anda sendo vendido por aí. Vamos começar por Lucas, no capítulo 20. Eu não vou ler a parábola toda, porque a parábola é um pouco longa, mas eu creio que você já conhece ela, e você certamente tem uma Bíblia em casa ou no celular, e pode abrir aí, tanto o celular quanto a Bíblia, e ler a parábola toda. Eu vou ler apenas o versículo 14, 15 e 16. Ela começa no versículo 9, mas o versículo 10 é um dos versículos chaves. E observa bem o versículo 10, que no versículo 10 está escrito que tinha chegado o tempo da colheita. Ok? Vamos ver então Lucas, capítulo 20, versículo 14, 15 e 16. Já não sou um cara muito bonito, ainda vou colocar um óculos aqui. Aí você me tolere aí, ok? Eu vou ler aqui o versículo 10 também para você, mas a parábola começa no versículo 9. Na maioria das traduções vai aparecer como no tempo da colheita. Então tinha chegado o tempo da colheita, ok? No tempo da colheita, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Agora, então, eu vou começar a ler a partir do versículo 14, porque a parábola é um pouco longa, ok? Eu tenho um pouco de dificuldade aqui para estar lendo aqui para vocês. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal coisa não aconteça. Em algumas traduções você pode até encontrar tal coisa não nos aconteça, ok? Então, pessoal, aqui o que acontece? Jesus ele estava contando uma parábola, ele estava falando o que os judeus iam fazer com ele, que os judeus iam pegar ele e arrastar ele para fora da vinha, ia arrastar ele para fora da cidade e ia matar ele. E que o pai dele, ao ver isso, o pai dele ia vir, ia vingar, ia matar aqueles judeus que mataram o seu filho. E os judeus ali que estavam ouvindo essa parábola, ao perceberem que Jesus estava falando deles, que o pai ia matar eles, matar aquela geração, eles assustaram. E eles disseram, que tal coisa não nos aconteça. Então eles entenderam perfeitamente que Jesus estava falando de uma matança que ia acontecer nos dias deles, por terem matado o seu filho. Bacana? Tá de bom tamanho?
Então, se essa matança ia acontecer naqueles dias, por que esperá-la para um futuro próximo ou para o fim dos tempos? Tá de bom tamanho aqui? Você ainda não entrou na questão, por exemplo, do arrebatamento. Ora, o arrebatamento que disseminam por aí, ele acontecerá após a destruição da humanidade, a destruição da terra. E aqui, nesse texto que muitas vezes é usado para sustentar essa visão de fatos, aqui está falando da destruição do povo, do mundo, ou está falando da destruição do povo de Israel nessa parábola? Bacana, encerramos aqui? Vamos continuar mais um pouquinho, ok? Eu vou dar um salto aqui para Mateus capítulo 24, a partir do versículo 30, para fazer o comentário. Mas eu já tenho citado aqui em outros vídeos diversas outras passagens, onde Jesus fala que a sua vinda, né, e o que eles tomam aí como um arrebatamento humano, aconteceria naqueles dias, nos dias dos seus discípulos. Já citei aqui em outros vídeos, Mateus, por exemplo, 10, 23, onde Jesus fala que antes que os seus discípulos visitassem a cidade de Israel, ele ia voltar. Já citei aqui Lucas, né, capítulo 21, onde que fala que a sua vinda é aquela matança, né, de judeu que aconteceria no templo daquela geração, uma destruição de Jerusalém na queda do templo. Já citei aqui aquela passagem também, outros vídeos, aquela passagem onde que Jesus fala para Pedro que importa que ele fique até que eu venha, ou seja, que João esteja vivo até que ele venha. E a gente vê isso acontecer lá em Apocalipse, onde que João realmente estava vivo quando a cidade de Jerusalém foi destruída. E ele fala que ele viu um novo céu e uma nova terra. Então ali na destruição de Jerusalém aconteceu algo extraordinário, algo tremendamente que a gente não tem conseguido desfrutar por causa dessa teologia, né, que andam disseminando, aguardando um arrebatamento futuro que nunca vai acontecer, porque o arrebatamento que haveria de acontecer não é esse arrebatamento físico que andam disseminando por aí, mas um arrebatamento na alma, no espírito das pessoas. Andam disseminando por aí que Jesus, por exemplo, está atrás daquelas pessoas que estão bebendo, que estão fumando, que estão fazendo isso e fazendo aquilo. É importante recuperar essas pessoas sua sociedade, mas ali não é disso que Jesus está falando. Quando ele fala que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele veio exatamente para aqueles que tinham uma visão correta das coisas. Eles tinham uma visão correta dos fatos, do que estava acontecendo naquele dado momento da história. Ia passar aquele tempo, né, de dominação mosaica, ia começar um novo tempo sobre o povo de Israel. E alguns ali estavam perdidos nesse sentido, não que eles estivessem perdidos espiritualmente. Eles estavam desorientados, eles estavam fora daquele contexto religioso judaico. Por isso que fala que eles estavam perdidos, mas não quer dizer que eles estavam no caminho errado. Eles estavam no caminho certo, porém, eles estavam perdidos porque eles estavam fora daquele contexto religioso judaico. Tanto que Jesus encontra guarida na sua liturgia, né? Naquilo que Jesus propõe, Jesus encontra guarida neles. É eles que recebem a palavra que Jesus estava trazendo. Então Jesus trouxe palavras para eles naquele tempo, eles não seguirem aquela liturgia mosaica que era disseminada no seu tempo, e eles abraçaram essa visão de Jesus, essa visão de um novo tempo, né? De um céu que estava chegando e chegou definitivamente a partir do momento que não se precisou mais matar, sacrificar animais em prol de alguém, se é que isso tinha alguma valia. Se tinha uma valia, era simplesmente uma valia cultural que não trazia benefício algum para o ser humano, aquela prática. Imagina hoje, né, aquela prática, se isso seria cabível, matar tantos animais em prol de tantas pessoas. Não teria animal para se sacrificar em prol daqueles que se dizem cristãos. Então, nós vamos tratar sobre isso aqui no outro assunto, como que isso começou, ok? Mas agora vamos nos ater a esse arrebatamento que começou a ser disseminado aí há uns 200 anos atrás. Eu vou ler para vocês aqui aquela passagem onde Jesus está falando da destruição do templo e que era para os discípulos deles fugirem. Não tem nada ali do fim dos tempos, não tem nada do fim do mundo, ok? Era uma fuga de Jerusalém. Se o mundo ia acabar, para que as pessoas iam para os montes? O que ia adiantar elas irem para os montes? Então não faz sentido. Não vou me ater muito aqui, mas ali não tem nada ali de fim do mundo, ok? Ali Jesus está tratando da invasão romana que aconteceria nos dias dos seus discípulos.
Então vamos entrar aqui na Bíblia, aqui, já no versículo 30, ok? De Mateus 24. Olha para você ver o que diz no versículo 30 de Mateus 24 e o que se segue. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos do vento, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui Jesus está falando que ele ia vir e que ele ia, os seus anjos, né, ia juntar as pessoas dos quatro cantos da terra. As nações iam lamentar, né, a sua vinda, porque iam ver ele vindo. Eu já citei aqui passagens na própria Bíblia, onde que mostra que dentro da cultura judaica, sempre que uma nação era destruída, os judeus tinham o costume de dizer que o Senhor tinha vindo nas nuvens contra aquela nação, o Senhor tinha vindo nas nuvens contra aquele povo. Então aqui Jesus está falando dessa vinda que os judeus já acreditavam nela. Essa destruição que ia vir sobre o povo judeu era exatamente para ser interpretada da mesma maneira que eles tinham o costume de interpretar, que era o Senhor vindo nas nuvens para destruir o povo de Israel, assim como eles acreditavam que aconteciam com as outras nações, ok? Quando Jesus viesse, todo olho veria, né, vindo nas nuvens do céu, e os seus anjos juntariam as pessoas. Bacana. Isso vai acontecer no futuro, né? Você deve estar pensando isso. Mas aqui na Bíblia, está escrito que vai acontecer no futuro? Aí já pesa um pouquinho, né? Se na Bíblia não estiver escrito que vai acontecer no futuro, aí já vai mexer um pouquinho aí com os parafusos, né, da sua cabeça, e você vai ter que ajustá-los, ok? A não ser que você crie, né, um malabarismo ali para poder justificar o que está escrito aqui. Então aqui você tem aqui um sentido literal, bacana? As pessoas vão ter que fugir do mundo porque o mundo vai ser destruído, já que nem todo mundo vai estar lá em Jerusalém, né, para poder fugir para os montes, e haja montes, né, para as pessoas subirem e ficarem hoje com a quantidade de pessoas que tem em Israel, para fugir, né, do fim do mundo. E aqui, infelizmente, né, para você que defende essa ideia de um arrebatamento físico, está escrito que isso aconteceria, ou seja, as pessoas veriam esse fato ainda naqueles dias, ainda naquela geração. Então, o que vai acontecer aqui não é uma vinda física, mas um fato, um acontecimento que simbolizava a vinda, né, de Jesus, a vinda de Deus contra o povo de Israel. Vamos ver aqui o versículo 34 para você ver. Olha que o 34 está depois do versículo 30 e depois do versículo 31 que eu acabei de ler, ok? Então aqui afirma que esses fatos aconteceriam naquela geração ainda. Preste atenção no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, porém as minhas palavras não passarão. Então aqui eu já disse que o céu que ia passar era aquele céu judaico que cobria o povo de Israel. Mas vamos nos atentar aqui ao fato do suposto arrebatamento que acontecerá, do ajuntamento, né, que os anjos farão nos últimos dias. Está ou não está escrito aqui que aquele ajuntamento que os anjos fariam, aquela vinda que todo olho veria, aconteceria ou não aconteceria naquela geração? Ok? Então eu quero que você reveja isso, né? Eu quero que você pegue aí o quadro que você tem comprado a respeito do arrebatamento, vá na Bíblia, vá nas Escrituras, observe essas passagens que eu citei aqui. Tem muitas outras passagens que você pode estar olhando e vendo do que Jesus tratava. Se Jesus tratou de alguma coisa futura, fora do tempo daquela geração, ou se a liturgia, né, que Jesus trazia era para ser aplicada, né, dentro daquela geração. Jesus começa lá falando, né, que o céu estava rubro e os judeus não conseguiam fazer a leitura. Ele está falando ali que o tempo do fim tinha chegado, o tempo proferido por Daniel, já que, se contarmos 490 anos a partir da chegada de Esdras a Jerusalém, dá-se 490 anos no ano da sua morte.
Então, no ano da sua morte, dá-se 490 anos. Se, né, usarmos esse calendário que nós usamos hoje como calendário correto, como calendário verdadeiro, ok? Se não usarmos esse calendário, vai dar ali no ano 37, no ano do nascimento, né, de Nero. Então, dá-se 490 anos, naquele tempo, era o tempo do fim que tinha chegado. Sei que muitos têm inventado aí que os 490 anos não chegou. Como, gente, que 490 anos não chegou, se já são passados já aí cerca de 2.500 anos, quase? Como as pessoas conseguem colocar isso na cabeça do ser humano, do outro, né? Que em 2.500 anos não chegou 490 anos. Que salto esplendoroso é esse que acontece, que tira 490 anos de um determinado período e joga. É uma coisa insana, não tem como explicar esse tipo de coisa que conseguiram colocar na cabeça das pessoas. Então eu quero que você faça, né, uma leitura aí do quadro que você tem a respeito do arrebatamento, né, que eles têm te vendido aí, e ver se ali tem a assinatura, né, essa assinatura aqui, ó, se os traços, né, do autor que estão aqui são os mesmos traços desse arrebatamento físico que tem te vendido, ok? Eu vou deixando aqui um forte abraço para você, espero que esse vídeo tenha sido útil e que você possa ter aí um ótimo dia, uma ótima semana. Bacana? Um forte abraço, graça e paz.